Bom, isso daqui é para fazer estudo do Psychometric, a carta psicométrica. Explicar um pouquinho aqui como é que isso funciona. Talvez você já saiba, mas só para relembrar. Aqui embaixo é a temperatura do bulbo seco, que é a temperatura normal que a gente vê no termômetro, né? É 50 graus. Aqui na vertical a gente tem a umidade, na verdade é a quantidade de água por quilo de ar, né? Quilogramas de água por quilogramas de ar. Quanto mais quente, mais água você consegue colocar no ar, né? Essas curvas são a umidade relativa, aqui é 90 e aqui vai ser 100% de umidade, e aqui as temperaturas, os mesmos lá de baixo. Aqui, esse polígono vermelho significa a área onde seria a maior consideração de conforto relacionado com essas características de Piracicaba, né? É, e esses quadradinhos, deixa eu só mudar aqui, ó, os quadradinhos esses são relacionados a um mês inteiro. Quantidade de horas para cada uma dos pontos de umidade e temperatura, né? Como você pode ver aqui, seria janeiro. A maior parte do tempo está mais ou menos aqui, que significa um pouco menos de 30 graus e ao redor de 60, 55, 60 de umidade, né? Umidade relativa. Esse é o maior número de horas, né? 13 horas, né? Ao longo do mês de janeiro, né? Aqui à esquerda você pode ver que o mês, quando o mês inicia, quando o mês termina, o início do dia, qual dia de início, qual dia de final, e eu estou calculando entre 8 e 5 da tarde, porque eu acho que ninguém fica à noite com tanta frequência, né? Aqui embaixo é só uma tabelinha para ficar um pouco mais fácil, quantos tempo de conforto, pelo menos visual, né, para ver quanto tempo de conforto, e o azul é desconforto, né? Então aqui você vê que tem bastantes áreas de desconforto durante janeiro. Se a gente for no inverno, só para olhar para julho, a gente for aqui em julho, julho já pega um pouco mais dentro da área de conforto, como pode ver, ainda tem umas partes que vão precisar de algum tipo de aquecimento. Eu não sei se isso é verdade durante o inverno. Você me fala aqui, pelo que diz, fica um pouco fora da área de conforto. Esse paralelogramo é, é sem nenhuma estrutura, né? A gente não está falando de sombreamento, nada disso. Então é para levar em consideração tudo isso. Aqui tem um pouco mais de áreas de conforto, eu acho. E claro, né? Se a gente é, essa área de conforto a gente está levando em consideração se as pessoas estão sentadas, né? Se a pessoa estiver fazendo alguma coisa, por exemplo, cozinhando, ela precisa de uma temperatura de ambiente um pouco mais baixa para justamente ficar confortável, né? Porque ela está se mexendo, tá aquecendo, né? Então, por exemplo, cozinhando, a área de conforto já fica um pouco mais baixa dentro dessas características, mas eu acredito que a maioria vai estar sentada, então seria mais ou menos essa área. É, no Grasshopper tem algumas coisas, algumas medidas estratégicas passivas. Então, por exemplo, se eu colocar aqui evaporamento, resfriamento por evaporação, ele apresenta esse outro paralelogramo que deixa essa área um pouco mais adequada para essa atividade, né? E claro, se colocar fans ou ventilação, melhora também, né? Como você pode ver aqui, se eu colocar essa parte aqui, eles estão um pouco de overlapping, mas pode ser uma ou outra. Isso daqui é bem genérico, né? A gente não está falando. E aqui você vê que a área de vermelho aumenta bastante, né? Sem a ventilação, nesse caso, parece ser a mais eficiente para essa época do ano. Eu acho que o mês mais quente, eu acho que é fevereiro, se eu não me engano. Pelo menos nas médias, né?
Então, se a gente for em fevereiro, seria mais ou menos isso. Ah, não, desculpa, eu coloquei o fevereiro é aqui. Eu tenho que colocar um minuto para ele calcular. Isso é fevereiro. É, então, você pode ver que aqui as temperaturas estão bem mais distribuídas, né? Tem algumas horas mais baixas, mas eu acho que a maioria das horas está fora da área de conforto. Então, se eu tirar, por exemplo, essa medida de ventilação, você vê que tem bastante áreas da área de conforto. A ventilação ajuda, mas não resolve, né? Se a gente olhar essa outra que eu fiz aqui, é, talvez não esteja tão grande o suficiente para ver. É, essa parte aqui seria a área de dezembro, onde é um mês quente, e essa outra linha aqui, que talvez esteja pouco visível, é julho, seria a área fria. A parte vermelha, essa área vermelha é a zona de conforto em geral, né? Então, se no verão precisa fazer alguma coisa, essa achura verde seria a ventilação natural mecânica. A ventilação seria uma das grandes ajudas. Mas, claro, tem uma área aqui que fica fora, que seria ar-condicionado. Fica muito difícil fazer alguma coisa nessa área. É, o evaporativo, eu acho que até seria possível, né, com a umidificação e tudo mais para algumas áreas, mas não sei se vale tanto a pena, né? A gente tem que dar uma olhada nisso. Tenho minhas dúvidas. A gente precisa conversar sobre isso. É, o que tem a outra sugestão é isso, né? É a ventilação noturna e massa térmica, né? Como já está construída, não tem tanta massa térmica, né? As placas de metal com isolante não são não retém tanto massa térmica, né? Como, por exemplo, tijolo de barro, né? Então acho que aqui ficaria um pouco mais complicado. A gente tem um pouco de concreto que isso pode ajudar e talvez isso, fazer uma ventilação noturna para ter uma temperatura melhor durante o dia. Só o que eu suspeito é que as temperaturas mais altas, claro, né, vão ser durante a tarde, né? Então, sei lá, do meio-dia até as 5, né? Você vê que aqui em fevereiro tem bastante temperatura, até que não é tanto, né? Mas tem entre 30 e 35 graus, tem bastante aqui, né? Então, então é isso, né? Vamos ver aqui o que seria ao longo do ano, né? Ao longo do ano seria mais ou menos isso aqui. Isso aqui é só durante a tarde, né? Imagina, do meio-dia até as 5 da tarde. Essa faixa aqui lembra que o azul é desconforto e o vermelho é conforto, né? Dentro dessa regrinha, né? E se a gente colocar alguns sistemas passivos, né? Por exemplo, se a gente colocar. Ah, aqui já está a ventilação, mas se a gente tirar a ventilação, olha como fica muito mais desagradável tudo, né? E o sistema evaporativo, cooling, ajuda pra caramba nesse caso aqui. É, o que eu acho, né, nesse sentido, a gente tem um prédio que, deixa eu tentar colocar numa perspectiva aqui. É, então, se eu ampliar ele aqui só para ficar mais fácil, se a gente tem esse prédio onde a área comum, a área de convívio, digamos, né, seria essa área aqui, eu imaginaria que dentro dessa área a gente teria que criar um clima, um microclima um pouco mais adequado. Colocar planta seria adequado, mas a ventilação principal teria que sair por essa área aqui, e não, por exemplo, fora. É a mesma coisa que ficar soprando um lugar onde não vai no seu rosto, né? Um ventilador
ventilando a parede em vez de ventilar a pessoa, né? Então aqui seria o mais adequado. E a gente teria que abrir ventilações mais baixas, né? Para que o ar circule para a parte de cima, né? Para que entre e circule para lá, se essa é a intenção. Uma das alternativas que poderia ser interessante seria utilizar as. Deixa eu ver se eu acho aqui todas as opções que eu estava querendo mostrar para você. Isso daqui é uma coisa mais comum que existe, né? Eu acho que pode ser. É, podia ter um design diferente, mas o princípio seria mais ou menos o mesmo, né? É, que é isso, independente da direção do vento, ele vai girar e ele vai tirar o ar de dentro do ambiente. Uma das coisas que eu notei foi que, se a gente olhar a rosa dos ventos, né? Deixa eu olhar as rosas dos ventos aqui. Você vai ver, essa daqui é ao longo do ano, né? Claro, a maioria está no sudoeste, mas a gente tem ventos também é, noroeste e tudo mais. Aqui é a velocidade, metros por segundo e tudo mais, tem outra frequência. Durante o dia, no verão, o que eu notei é que tinha ventos vindos daqui e vindo daqui. Então, se a gente preferencia um lado só, talvez não seja tão funcional para a maioria dos dias. Colocando um sistema como esse, que seria um call, eu não sei, um ventilador para qualquer tipo de direção do vento, poderia succionar um pouco mais de ar nas áreas de convívio, né? Nessas áreas aqui que eu imagino. Eu acho que teria que fazer alguma coisa também com relação às saídas de ar, porque se coloca alguma ventilação, imagina que você tem um ventilador aqui, né? Mesmo que seja mecânico, succionando o ar por aqui, e tiver as laterais abertas, o ar ele não segue o caminho que a gente quer, né? Ele segue o caminho mais fácil. O mais fácil vai ser succionar daqui e sugar para lá. É, claro que vai ter um pouco de arrasto do ar em volta, mas talvez fosse o caso de analisar melhor se era o caso de diminuir uma das aberturas e fazer essa saída principal mais adequada. Mas isso eu acho que é um outro estudo. A outra coisa que eu acho que poderia ser interessante, mas isso seria para sugerir um pouco mais para o futuro, né? Para o que seria um sistema mais sofisticado, digamos, né? Seria a troca de ar com o solo, né? Então, como esse edifício ele tem uma área mais alta, ou seja, tem um aterro aqui, se colocassem os tubos de ar, tem dois sistemas, imagino que você saiba, né? O sistema de troca de ar diretamente com o solo, ou a outra é tubulações de água, de líquido, né? E aí a gente usa radiadores para absorver o calor de dentro dos prédios. Se for com água, dá para usar até dentro dos escritórios. Se for com ar, eu diria que poderia abrir alguns tubos aqui nessas laterais e preferenciar essas áreas de convívio, né? Para que o ar frio entre principalmente por essas áreas. Desse lado, na parte alta, a gente tem a rua, então teria que ser bem próximo aqui. Eu não sei se teria o suficiente lugar. É, aqui, depois eu te mando, mas tem um material interessante eles são da USP, inclusive. Eu acho que seria interessante talvez entrar em contato com eles. Eles mostram basicamente os diferentes tipos, né, de trocadores de calor, né, com solo, né. É, Em inglês sempre tem acronômios, né? Tipo esse GHSP, que, que troca ar. O que eu acho que poderia ser uma coisa mais simples, com uma bomba e líquido, e aí você passaria a que eles usam, por exemplo, no chiller para aumentar a eficiência do chiller e tal, né? No caso não teria, só que se poderia colocar resfriadores nos ambientes. Talvez fosse o caso de falar com ele, poderia ser interessante.
E um outro sistema que é bem mais simples, né, e também pode ser uma opção, a gente tem que estudar, seria tubos abertos, né? Eles têm uma certa dimensão, então tem uma entrada de ar, não precisaria ter um condensador, porque eu acho que não sei se teria tanta umidade ali, mas de qualquer forma, essa é uma das medidas. E um ventilador. Isso basicamente faz com que o ar troque calor com o solo e entra o ar mais quente. Claro, isso funciona tanto para calor para inverno, né? Ou no inverno, como o solo está relativamente estável, eh, não teria tanto problema. Os tubos são relativamente grandes, então, não sei, ó, aqui talvez dê para ver um outro exemplo. Isso aqui eu acho que é meio no campo das ideias, tá? É só viagem, eu acho, porque não sei, é muito. O custo dele é bem alto, né? Principalmente por um prédio que já está feito, né? Ele tem que estar, acredito, de 1,5 m a 2 metros no chão. Então, se for colocar tubos para troca de ar, seria grandes assim. Se for para trocas de água, aí podem ser tubos de 1 polegada. A outra opção poderia ser na área do estacionamento, porque eles poderiam cavar e colocar um bom sistema de coils de água, eh, voltas de água, né? E ter o trocador de calor para poder usar nos escritórios também. Uma coisa que talvez fosse interessante é saber quanto que eles gastam de energia elétrica lá, porque de repente dá para fazer um cálculo em quantos BTUs que um trocador de calor por solo pode economizar. Eu não acho que seria assim tirar totalmente o ar-condicionado. Eu acho que eles ainda teriam os ar-condicionados lá, mas usariam bem menos, né? E, bom, basicamente acho que seria isso, a análise térmica para esse projeto. Agora, vamos ver que tipo de soluções a gente consegue, que seja viável também, né? Tá bom? Abraço, obrigado, tchau, tchau.